Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as relações de Girard e também sobre a forma fatorada de uma equação do segundo grau. As relações de Girard são as relações que existem entre os coeficientes e as raízes de uma equação. Essas relações também são chamadas de relação entre a soma e o produto das raízes da equação. Bom, considere uma equação do segundo grau na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a tem que ser diferente de zero. As raízes dessa equação são descritas na forma x1 menos b mais raiz de delta sobre 2a e o x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tranquilo? Vamos estabelecer uma relação entre os coeficientes a, b e c e as raízes x1 e x2 de uma equação do segundo grau. Essas relações serão dadas pela soma e pelo produto. Vamos iniciar pela soma das raízes da equação, que nós vamos chamar de S. Então, S vai ser x1 mais x2, ou seja, menos b mais raiz de delta sobre 2a mais a soma menos b menos raiz de delta sobre 2a. Quando os denominadores são iguais, é só efetuar os numeradores. Menos b mais menos b vai dar menos 2b. Mais raiz de delta e menos raiz de delta cancela. Então eu tenho que no numerador é menos 2b e no denominador repetiu 2a. Simplificando 2 com 2, eu tenho que a soma das raízes é menos b sobre a. Ok? Devemos guardar esse resultado. A soma, que é x1 mais x2, é menos b sobre a. Beleza? Então vamos seguir e calcular a relação do produto das raízes, que eu vou chamar de P. P é x1 vezes x2, ou seja, menos b mais raiz de delta sobre 2a vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. No denominador, 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Observe que no numerador eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Isso daqui vai ser o quê? O quadrado do primeiro, que é menos b, menos o quadrado do segundo. O produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Menos b elevado ao quadrado vai dar b ao quadrado. O número negativo expoente par fica positivo. E raiz de delta elevado ao quadrado cancela a raiz, ficou menos delta. Legal? Observe que o menos está fora do parênteses. Tranquilo? Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac. Logo, eu posso substituir o delta aqui por b ao quadrado menos 4ac. Então, ficou b ao quadrado menos o delta, menos o b ao quadrado menos 4ac. Para tirar do parênteses, menos com mais vai dar menos. E menos com menos vai dar mais. Então, ficou b ao quadrado menos b ao quadrado e mais 4ac. b ao quadrado menos b ao quadrado cancelou. Sobrou 4ac sobre 4a ao quadrado. Simplifica 4 por 4 e esse a simplifica com o a do denominador. Então eu tenho que o produto vai ser c sobre a. Mais um resultado para a gente arquivar, guardar. O produto das raízes x1 vezes x2 é c sobre a. Então, vamos aqui recordar. A soma x1 mais x2 é menos b sobre a. O produto x1 vezes x2 é c sobre a. Vamos ver qual é essa relação dentro da equação do segundo grau. Considerando a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, lembrando que o a é diferente de zero, então eu posso dividir todos os termos por a. E dividindo ambos os membros, primeiro e segundo membro, por a, ax ao quadrado dividido por a, ficou x ao quadrado. B sobre a,
repetiu, C sobre A, não dá para simplificar, repetiu. Observe que a soma é menos B sobre A. Tem que trocar o sinal aqui, não é isso? E o produto é o próprio C sobre A. Então, posso reescrever essa equação como sendo x² menos a soma, observe o sinal contrário, mais o produto igual a zero. Legal? Então, eu posso observar uma equação e definir qual que é a soma e qual o produto só olhando os coeficientes da equação. Legal? Tranquilo? Vamos agora resolver alguns exemplos para fixar o conteúdo visto até agora. No exemplo 1, determinar o valor de k de modo que a soma das raízes da equação seja igual a 7. Bom, quais são os coeficientes? O A vale 1, o B é o que acompanha o x, é 2k menos 3. E o valor de C? C igual a 2. Eu quero o quê? A soma. A soma é B menos B sobre A. Então quer dizer que o 7, que é a soma, vai ser menos o 2k menos 3 sobre 1. Legal? Então, passou o 1 multiplicando, 1 vezes 7 é 7. Menos com mais ficou menos 2k. Menos com menos ficou mais 3. Ok? Menos 2k veio para o primeiro membro e ficou positivo. O 7 foi para o segundo, ficou negativo. Então, dividindo aqui, 2k é 3 menos 7, menos 4. K vai ser menos 4 dividido por 2, k é igual a menos 2. Quer dizer, se o k for igual a menos 2, a soma das raízes vai ser igual a 7. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Sem usar a fórmula resolutiva, determine mentalmente as raízes da equação 2² menos 10x mais 2. Na equação nós temos o A vale 2, o B vale menos 10, o C é igual a 12. Legal? Então veja, pelas relações de Girard, a soma x1 mais x2 é menos B sobre A, ou menos o menos 10 sobre 2. O B vale menos 10 e o A vale 2. E o menos aqui é da própria relação. Menos com menos fica mais, 10 sobre 2 é 5. Quer dizer que x1 mais x2 vale 5. E o produto? O produto vale C sobre A. C é 12 e o A vale 2. Então é 12 dividido por 2. Quer dizer que o produto é 6. x1 vezes x2 é 6. Então, nós devemos encontrar dois números tais que a sua soma seja igual a 5 e o seu produto seja igual a 6. Dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6. Ora, esses números são 2 e 3. Legal? Quer dizer que as raízes da equação são os números 2 e 3. Se eu resolver isso aqui usando a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, vou chegar na mesma resposta. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir? Vamos para o exemplo 3. Determinar uma equação do segundo grau cujas raízes sejam 3 e 4. Eu estou dando as raízes, são 3 e 4. Então, se eu for olhar para as formas soma e produto, x² menos sx mais p igual a 0. Se eu descobrir qual é a soma, quanto que vale 3 mais 4? A soma, 3 mais 4 vai ser igual a 7. E o produto, quanto que é 3 vezes 4? O produto, 3 vezes 4, é igual a 12. Então, qual é a equação? x² menos 7 mais 12. Tranquilo? Essa é uma possível resposta, porque eu posso multiplicar aqui tudo por 2, tudo por 3, tudo por 4, por qualquer número diferente de zero, que eu encontro uma equação equivalente, que tem as mesmas raízes. Legal? Tranquilo? Agora sim, agora a gente pode partir para a resolução dos exercícios que estão propostos lá no AVA.
Legal? Uma boa tarde para vocês, um bom estudo e vamos para a próxima aula. Legal? Um abraço!